Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à aula 3 do nosso novo projeto de Páscoa e na aula de hoje vamos aprender uma peça muito fofa. Vamos aprender a confecção dessa linda ovelhinha com seu girassol e sua bolsinha porta-bombons, uma linda opção de presente aí de Páscoa para a criançada. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para que você possa estar aí antenado em todas as novidades que ainda vão vir por aqui. Lembrando que todas as informações da apostila vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês, combinado? Então agora chega de papiar, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Então, aqui eu já comecei a ovelhinha fazendo a marcação do rostinho, como já vimos aí nas aulas anteriores, tá bom? Com a caneta fantasminha. E vamos começar, então, aplicando esse rostinho na cabeça da nossa ovelhinha. Então, você posiciona o molde ali bem centralizado. E para essa aplicação, eu estou utilizando aqui o ponto palito. Esse pontinho eu já ensinei aqui no canal, como todos os outros que eu vou utilizar aqui nessa aula. Então, é só você acessar a playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu sugiro que vocês assistam, pois tem muita coisa bacana lá, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fazendo pontinho, eu estou utilizando a linha de costura mesmo comum, na mesma cor do feltro do rostinho da nossa ovelhinha, tá bom? Lembrando que o link da playlist com pontos de costura está aqui na descrição para vocês. Finalizo arrematando na parte de trás ali o nosso pontinho, para que ele fique bem seguro. E para o bordado, eu estou utilizando aqui a linha de costura comum, com 4 pernas de linha na agulha. Então, esse focinho dela aqui, a gente também vai fazer o bordado com um ponto atrás. Então, eu faço esse primeiro ponto central aqui e depois eu vou fazendo o bordado lateral aí da boquinha com um ponto atrás, tá bom? É um pontinho que eu gosto bastante para bordado dessas partes. Então, finalizado o pontinho, arrematei na parte de trás. Vamos juntar as duas partes da cabeça e fazer o ponto caseado ali em volta, deixando uma abertura na parte de cima. Esse pontinho também está na playlist que está aqui embaixo para vocês. E aqui o enchimento, gente, dessa cabeça vocês vão ter que ter bastante paciência, tá? Então, a gente começa fazendo o enchimento, ó, dos gominhos. É importante que você vá pegando a fibra de pouquinho em pouquinho e vá preenchendo primeiro todos os gominhos, todas essas voltinhas. Então, eu vou fazer esse processo todo aqui de um lado. Depois que eu enchi todos os gominhos, eu vou preenchendo agora, ó, a parte central, que é para segurar esse enchimento individual que eu fiz dos gominhos, tá bom? Então, você vai aplicando a fibra para segurar. E aí, depois que eu fiz todo esse processo aqui de compactar bem a fibra para segurar bem esse enchimento que eu fiz de um lado, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá bom? Então, aqui eu já preenchi, vou fechar mais um pouquinho a minha costura, uma técnica que eu ensinei para vocês lá na aula do Jesus Modelo 1, que é ir fechando a peça ali aos pouquinhos e fazendo o enchimento, né, preenchendo todas as partes e fechando mais um pouquinho, tá? Então, aqui esse lado, ó, eu vou finalizar aqui o enchimento dos gominhos que estavam faltando, porque estava aberta, né, a costura. Vou preenchendo os cantinhos, depois eu vou preenchendo o meio para segurar o enchimento dos gominhos. Vou aproveitar também para encher, ó, esse gominho central aqui do topo da cabeça, para depois eu me ajudar a finalizar a costura, ó. Fechei mais um pouquinho ali a abertura, deixei ela bem pequenininha. E agora aqui você vai caprichar no enchimento dessa parte de cima da cabeça, tá? Que é a parte que normalmente costuma aí, quando a gente não toma cuidado, ficar sem enchimento. Então, reparem que eu vou empurrando a fibra, ó, empurrando a tesoura, a pontinha dela para cima, que é para preencher bem essas voltinhas, tá bom? Então, aqui eu vou deixar o processo para vocês verem como eu fiz aí, ó. E vai bastante fibra, tá, gente? Não tenham medo aí de preencher a peça de vocês. Então, vou enchendo, vou sentindo a peça, vou aqui empurrando mais a fibra e diminuir ainda mais essa aberturinha. Repare que ela agora ficou bem pequenininha.
E aqui vamos de fibra. Parece que não vai caber, mas você vai colocando e ela vai ali, né, se adaptando e vai preenchendo a peça. Você vai apertando, vai sentindo e tomem cuidado principalmente com essa parte ali de cima para ficar bem acabadinha. E aqui eu vou finalizar fazendo o arremate, é o mesmo arremate que eu já mostrei para vocês aí nas aulas anteriores, tá? Só vou deixar aqui, caso alguém não tenha visto, para deixar mais prático. E aqui você vai apertando depois a peça para moldar. Essa, como é uma peça que a ideia é vocês darem de presente para uma criança, eu vou estruturar o pescoço aqui de outra forma. Eu vou usar só o feltro e a cola quente. Então, eu vou aplicando a cola ao longo desse feltro e vou enrolando ele. Aqui você pode caprichar na cola, tá bom? E vai enrolando. E façam esse rolinho, né, esse canudo, da mesma cor da peça de vocês. E depois de fazer esse canudinho, eu vou aplicar a cola ao longo dele todo aqui e vou dobrar ao meio, tá? Ah, Vanessa, se eu não quiser estruturar, então você tem que preencher bem esse pescocinho da peça, porque é para ela ficar bem firme, tá bom? Eu acho que a estrutura mais fácil vocês fazerem. Então, eu vou colar a estruturinha ali no pescoço, deixando uma partezinha, uma sobrinha ali para fora. Vou juntar a parte da frente e vou fazer o ponto caseado em volta e fazer o enchimento exatamente da mesma forma que nós fizemos lá na cabeça da nossa ovelhinha, seguindo esse mesmo processo, tá bom? Então, aqui eu já adiantei, ó, só vou mostrar para vocês que é o mesmo processo. Então, eu enchi, vou fechando aos poucos e vou continuando o enchimento até finalizar e chegar ali no pescoço. Aqui eu parei, ó, bem no iniciozinho do pescoço para poder preencher bem essa parte do ombro da nossa ovelhinha, para que ele não fique murcho lá na frente depois, tá? Então, aqui a gente vai colocando bastante fibra, vai compactando para que ela fique bem encaixadinha e vou continuar a costura. Depois que eu finalizei a costura, eu vou fazer aqui o arremate, que também é o mesmo que nós já vimos anteriormente, né? Vocês vejam que os processos aqui, eles se repetem. E vou colocar aqui a fibra agora no pescoço, tá bom? Mesmo com essa estrutura, é importante que a gente coloque a fibra aqui e deixe esse pescoço bem firme, ó, bem cheinho, bem durinho. Agora o processo de confecção da patinha é bem simples, tá? Nós vamos juntar as duas partes, fazer o ponto caseado em volta, encher a peça exatamente como fizemos lá na cabeça e vamos ter aqui esse resultado. E eu optei por colar esse detalhezinho depois da peça pronta, porque fica mais fácil de modelar. Basta aqui aplicar a cola de silicone em toda a peça e depois, ó, ir moldando ela na patinha e vai esperando secar. Mas se você preferir, pode aplicar aí com ponto palito também, tá? Mas não tem essa necessidade. Então, ó, ela vai ficar dessa forma, fica bem bonitinha, gente. Aqui na franjinha, no rabinho, eu usei a mesma técnica aí de enchimento. A orelhinha eu recortei aqui uma vez no feltro nude, uma vez no feltro rosa e vou fazer a junção aqui das duas partes com a cola de silicone fria. E prontinho. Aqui é recorte simples mesmo do feltro, não precisa dublar, tá? O girassol é o mesmo que nós vimos lá na aula 1. Os olhinhos também, já vimos a confecção dele aí nas aulas anteriores. Aqui o nariz eu só apliquei a cola, apliquei em outro pedacinho de feltro para fazer a dublagem. Vamos recortar e aplicar a chama do isqueiro em volta para selar e dar acabamento. A mãozinha aqui, o bracinho da nossa ovelha vai ter essas partes aqui, que é a mãozinha e o bracinho separado. Então, aqui eu juntei as duas partes, apliquei a cola na parte de cima e vou posicionar ali dentro do bracinho, tá vendo, ó? Reparem que ele tem uma parte mais curva, que é a parte que fica para dentro. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Eu gosto de deixar as partes juntas assim, porque fica mais alinhado, tá certo? Então, aqui depois de fazer a colagem, a gente vai apertar bem aqui, ó, para a cola dar uma aderência e agora vamos fazer a costura. Eu vou começar fazendo ponto caseado na mãozinha, ali pela parte de dentro, que é para essa peça ela ficar bem fechadinha. Ponto caseado normal, pontinho que a gente já viu aí nas aulas anteriores.
Vou fazer esse pontinho em volta de toda a mãozinha da nossa ovelhinha e vamos arrematar ali na parte de dentro do outro lado, tá bom? Eu dei mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz, entro com a minha agulha entre os dois feltros e corto a linha. Agora eu vou fazer o ponto caseado de um dos lados do bracinho e ali, ó, quando chegar na parte da mãozinha, a gente pega o pontinho de baixo também, que é para travar bem essa costura. Aqui já vamos colocar o enchimento na mãozinha, que é para ela ficar bem preenchida. E depois de encher essa mãozinha, vamos continuar a costura, ó. Passo a linha para o outro lado, pegando o feltro marrom da mãozinha, reparem que minha agulha sai bem no feltro marrom. E vamos dar o nosso primeiro ponto caseado aqui no feltro branco, ó. Dou meu primeiro ponto pegando o feltro de baixo e dou mais um ponto no mesmo lugar. E depois é só seguir a costura normalmente, fazer um enchimento como já vimos aí nas peças anteriores, tá bom? Vamos ter esse resultado. Vamos começar então a montar a nossa ovelhinha, posicionando ali o pescoço para a gente ver a altura de entrada. Vamos fazer a abertura aqui com a tesoura ou um estiletezinho. Façam essa abertura bem justa, tá bom? Para que vocês não precisem ficar fazendo ponto de acabamento aí na peça. Vamos aplicar a cola quente e encaixar aí esse pescoço, empurrando a bordinha do feltro ali para dentro, tá? Porque isso já vai deixar um acabamento, ó, bem bonito para sua peça e não vai precisar fazer ponto de costura. Pressione até a cola secar totalmente e vamos fazer a colagem da frente. Limpa bem aí a sua pistola, tá? O bico dela também. Aplica a cola ali na frente da cabeça e pressione até a cola secar totalmente, tá, gente? Não solta antes disso. Para fazer a profundidade dos olhos, vai ser o mesmo processo que nós vimos lá na aula do Jesus modelo 2. Porém, aqui, como nós não teremos cabelo, nada para fazer acabamento na parte de trás, nós vamos fazer o ponto um pouco maior do que o que nós fizemos lá na aula do nosso Jesus. Na parte de trás, você vai ter sempre o cuidado de entrar e sair com a agulha no mesmo lugar, tá bom? A gente vai manter o mesmo buraquinho ali. Agora, eu vou fazer meu segundo ponto e reparem que vai ser um ponto grande. Isso é para que a gente tenha que ir e voltar com a agulha menos vezes, tá bom? Isso você vai fazer quando a peça ela não tiver acabamento aí de cabelo, né? Alguma coisa na parte de trás. Então, ó, eu vou fazendo toda a volta e saindo sempre no mesmo lugarzinho na parte de trás. E aqui, para disfarçar e para finalizar, desculpa o ponto, eu só vou entrar mesmo com a minha agulha ali, sair à frente no feltro, como a gente já passou várias vezes pela fibra, essa linha já tá presa. E aqui, como fica um buraquinho considerável, a gente vai fazer um preenchimento nele com uma gotinha ali de cola quente, ó, é bem pouquinha, só para preencher mesmo. E quando a cola secar, a gente vem raspando aqui a agulha, tá bom? Que aí ela vai disfarçar esses buraquinhos que ficam aí na parte de trás da peça, ó. Ela fica bem legal, fica bem bacana esse acabamento aí para disfarçar. Vamos seguir aqui agora apagando a caneta fantasminha do olhinho aqui da nossa ovelha, que é pra gente fazer a aplicação do olhinho, tá bom? Então, já apaguei a tinta aqui, inclusive da boquinha também, para adiantar o processo. Aplico a cola aqui no olhinho e posiciono ali onde nós fizemos a profundidade, tá? Vamos fazer isso dos dois ladinhos. Depois de aplicar aqui os olhinhos, vamos colar o nariz da nossa ovelhinha. Cuidado com a quantidade de cola aqui, inclusive lá na frente eu vou trocar a cor desse nariz e vou mostrar para vocês como eu fiz. Aqui, para encaixar a orelha, você posiciona ela ali no lugar e coloca a franjinha para ver a altura certinha que você quer, tá certo? Achou a altura, segura ali a orelhinha no lugar e aplica um pouquinho de cola ali na parte de cima para segurar e ela ficar na posição que você quer. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, gente, para colar a franjinha, é uma parte que vocês vão ter que ter bastante atenção. Eu dobro para que ela tenha esse movimento aqui, encaixe melhor na cabeça. Aplico a cola ali só na parte central a princípio, posiciono na cabeça e pressiono até a cola secar totalmente. E agora aqui é que vem o truque, tá?
a gente vai fazer a colagem de acabamento. Então, você vai apertando a peça, vai vendo aonde ela se encaixa e aí você vai aplicando a cola para fazer esse acabamento de junção. E aí você tem que apertar aqui e pressionar por pelo menos uns 2 minutinhos até a cola secar totalmente, tá bom? Aqui vazou um pouquinho, eu só usei a tesoura para empurrar a cola para dentro do feltro. E vamos fazer a mesma coisa na parte de cima, ó. Você aperta para ver aonde vai ser a aplicação da cola, aplica a cola e pressiona ali bem, aperta mesmo, ó, até a cola secar totalmente. Isso vai garantir um acabamento bonito aí para sua peça e não vai precisar fazer costura, tá bom? Mas se você preferir, pode fazer o ponto invisível aí em volta da peça para poder prender, mas não tem essa necessidade se você fizer a técnica da cola direitinho. Aqui na colagem do pezinho, ó, ele tem uma voltinha, essa leve voltinha fica voltada para cima, tá? E aqui vamos aplicar a cola e fazer aí o mesmo processo de encaixar e pressionar ali até a cola secar totalmente. No bracinho aí você veja a posição que você quer, né? Se quer o bracinho levantado. Aqui eu vou fazer o bracinho mesmo voltadinho para a barriga. Então, vamos aplicar um pouquinho de cola ali na parte de cima, posicionar no corpinho, pressionar até a cola secar totalmente e a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou colar o girassol na barriguinha dele, tá? E para imitar depois como se a mãozinha estivesse segurando. Então, primeiro colamos o girassol, reparem que eu só colei o centro e na hora de colar, ó, meu bracinho do outro lado, eu não esperei a cola secar, ela soltou, tá vendo? Então, por isso que é importante a gente ter paciência aqui nessa parte. Então, agora sim, com o bracinho totalmente colado e seco, eu vou aplicar a cola, reparem que ali só na parte do bracinho, eu não vou aplicar na mãozinha. E vou pressionar até a cola secar totalmente. Isso para que a mãozinha depois não fique puxando as pétalas do girassol, tá bom? E vamos finalizar aqui, ó, colando o rabinho da nossa ovelhinha. Tá? É só colar ele centralizadinho ali na parte de trás, vai ficar bem bonitinho. Aqui agora vamos dar vida para nossa peça, que é fazendo as bochechas e os pontinhos de luz, igualzinho ao que nós fizemos na aula do Jesus modelo 1 e Jesus modelo 2. Como essa é uma peça que é feita para a criança manusear, eu vou dar uma indicação de um tratamento aqui para vocês, que é a base de termolina leitosa e água. Então, aqui eu fiz a medida de 1 de água para 1 de termolina, tá bom? Misturei e aqui eu vou utilizar uma esponjinha dessas de lava-louça, limpinha, né? Óbvio, nova, para fazer essa aplicação. Então, a gente molha a esponjinha nessa misturinha e vamos aplicando aí na peça toda, tá? Não precisa encharcar a peça, não. É só você ir aplicando nos locais aonde tem tinta. Tome muito, muito cuidado, porque se a tinta tiver um pouquinho úmida que seja, ela vai manchar quando você passar a termolina, então precisa estar bem sequinha. Aqui, como eu fiz a bochecha recente, o olhinho também no rostinho, eu não vou aplicar a termolina em cima deles, tá? Isso aqui você teria que fazer já com essa peça bem sequinha para evitar qualquer tipo aí de acidente. Então, aplica na peça toda, tanto na parte da frente quanto na parte de trás e espera secar. Enquanto isso, vamos fazendo a bolsinha. Então, eu recortei o molde lá no feltro e aqui no tecido, para que ele não desfie, você vai fazer o risco, né, do molde e vai vir também com a termolina leitosa, um pincelzinho e vai aplicar a termolina em cima do risco, tá? Vai esperar a termolina secar, ó, ver se ela não transfere para o outro lado do seu tecido e vai fazer o recorte normalmente, retirando o risco da caneta, igual a gente faz lá no filtro, tá bom? E aqui para o processo de dublagem, eu vou utilizar a cola de silicone fria, é um material que eu gosto muito, gente, de trabalhar, tá? Aqui o cuidado que vocês vão ter que ter é aplicar a cola na parte de cima onde não vai ter costura, bem rente ao feltro, e nas laterais aonde nós vamos ter a costura, vocês vão deixar a bordinha sem a cola. Então, aqui eu vou aplicando a cola em toda a peça. Repare que não é uma quantidade muito grande de cola. E vou utilizar aqui um pedacinho de papelão para espalhar bem essa cola, para que ela fique aplicada em todo o feltro e também para que ela não faça transferência aí
para a parte da frente do nosso tecido, para que não manche ele. Então, depois de posicionar o tecido, você vem por cima, ó, esticando bem para que ele fique bem aderido no feltro, tá? Fica ótima essa dublagem. Aqui, ó, na parte de cima, você tem que tomar mais cuidado, e na bordinha você deixar sem a cola, como eu falei aí anteriormente. Eu vou mostrar mais um pouquinho do processo. E se você quiser usar aqui a cola spray, ou você quiser usar o termocolante, você pode, tá? Só que a cola de silicone free, ela atende ao que a gente precisa fazer aqui e vai deixar a sua confecção com preço muito melhor, tá? Esses outros materiais encarecem um pouco a produção. Depois que a cola secar, você vem aqui, ó, refilando as laterais se for necessário, porque às vezes pode dar uma diferença do recorte para o feltro, para o tecido, né? Porque são espessuras muito diferentes, então é só refilar, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, a gente também vai fazer a mesma coisa nessa alcinha, que é o fechamento, e depois você vai encaixar ela assim, qualquer um dos lados, tá, da bolsinha, e vamos fazer aqui o pontinho caseado nessa parte do tecido, que é a parte de fora. Para o arremate, eu dou mais um ponto aqui em cima do último ponto que eu fiz, e para esconder a linha, a gente vai entrar com ela ali, ó, pela parte de dentro do feltro da nossa bolsinha. É só passar com a agulha ali, puxando ela para frente e depois cortar a linha bem rente ali, tá? Agora, vamos fazer aqui a montagem, é só dobrar a bolsinha, fazer o ponto caseado nas laterais. Para o arremate aqui, ó, eu dei mais um ponto em cima do último ponto, entro com a minha agulha ali pela parte de dentro, tá? Entre os dois feltros, saio à frente e corto a linha. Aqui eu já vou fazer a passagem com o ferro para poder dar uma esticadinha aqui nesse tecido e nesse feltro, porque o meu feltro estava um pouquinho amassadinho por dentro. Então, estica bem a peça e agora vamos fazer a costura aqui da parte de baixo. Então, você vai juntar fazendo essa boquinha aqui, ó, na parte de baixo e vai passar aqui o pontinho caseado, tá? No último ponto, mais um ponto em cima do último ponto e depois entra ali, ó, pela parte de trás com a agulha, sai à frente e corta a linha. E vamos repetir o mesmo processinho ali do outro ladinho. Com essa parte finalizada, vamos agora aqui costurar o velcro, tá bom? Eu recortei ele, ó, nesse pedacinho aqui, ficou com a medida de 2 por 2. Vou começar então a aplicação aqui pela abinha, tá bom? Vou fazer a costura aqui com a nossa linha de costura comum. E aqui, gente, eu vou usar aqui o pontinho, palito, desculpa. Pontinho palito, que eu acho um pontinho mais prático de fazer e fica super bem acabado. Reparem que eu estou entrando e saindo aqui com a agulha mesmo, o pontinho vai ficar aparente na parte de trás, mas nós vamos dar acabamento. Então, aqui eu faço os pontinhos de arremate, corto a linha, posiciono a outra parte do velcro e aqui, ó, eu vou aplicar um tantinho de cola só para segurar esse velcro aqui na posição mesmo, tá? E aí sim eu vou fazer a costura. Ah, Vanessa, mas eu posso fazer antes de costurar a bolsinha? Pode. Eu prefiro fazer com ela assim fechadinha porque eu acho que fica mais certinho no lugar. E aqui vamos fazer o mesmo pontinho, que é o ponto palito, tá? Eu tô indo e voltando com esse pontinho, ele vai ficar aparente ali na parte de dentro, não tem problema. Ou, se você preferir, você pode fazer dessa forma aqui, que é o mesmo ponto palito, mas se eu não me engano, quando a gente faz dessa forma aqui, se chama ponto chuleado também, tá? Finalizei na parte de dentro e aqui aonde vazou um pouquinho da costura, eu vou colar um coraçãozinho só para dar o acabamento aqui na parte de dentro, ó, vai ficar dessa forma, tá bom? Agora vamos seguir para o acabamento da parte de fora, que vai ser um girassol, que é da mesma forma que nós já fizemos aí nas aulas anteriores, tá? Por isso eu não trouxe a confecção dele aqui. Para deixar mais um detalhe, na parte de cima eu tinha essa fitinha aqui, que é uma fitinha de veludo, eu vou colar em volta ali da bordinha da nossa bolsinha. Aqui na ponta eu vou dobrar para dar um acabamento, né, e ficar bonito ali na parte de trás. É só aplicar um pouquinho de cola, dobrar ali a pontinha, se sobrar algum resquíciozinho você corta. E vamos colar, começando ali pela parte de trás, aplico a cola quente,
Cuidado aqui com a quantidade, tá? E vai posicionando. E aqui é importante que você aplique a cola ao longo de toda a fitinha, que é para ela ficar bem grudadinho e o acabamento ficar bem bonito. Quando chegar ali do outro lado, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer uma outra dobrinha que é para ela se encaixar na primeira dobra que nós fizemos de acabamento, tá bom? Então, dobrou ali, encaixou, aí sim a gente vai fazer a colagem ali da dobrinha, para ela não sair do lugar, e vamos finalizar a colagem da fitinha. Aplica a cola ali, ó, inclusive na lateral do primeiro acabamento que nós fizemos, que é para na hora que a gente fizer a união, ficar bem coladinho os dois ladinhos da fita, ó, ela vai ficar dessa forma, tá bom? Então, aqui, basicamente, finalizamos a nossa aula. Você pode aplicar termolinho na misturinha aqui nessa florzinha também, igual fizemos na ovelhinha. Então, essa bolsinha pode acompanhar assim separadamente, ou se você quiser, pode colar aqui nas costas da ovelhinha, só não colar o rabinho dela, tá bom? Mas aqui eu vou deixar ela separado. Olha só como a termolina ela some depois de seca, a peça fica ótima, viu, gente? E aqui, como eu comentei com vocês, eu vou trocar a cor do nariz, porque eu não gostei muito desse rosinha. Então, aqui eu venho com o bico da pistola de cola quente bem limpinho, vou passando ele ali, ó, sem apertar, tá bom? O gatilhozinho dela, para não vazar a cola. E vou tirando esse narizinho do lugar. Aqui a temperatura da pistola, ela derrete essa cola e você consegue tirar com facilidade. E agora sim eu vou aplicar o narizinho da corzinha que eu escolhi aqui, que é o marrom, que eu acho que ficou mais bonitinho e combinou mais aqui com a nossa ovelhinha, tá certo? Com isso, então, concluímos a nossa aula. Ó, essa bolsinha, ela cabe bastante chocolatinho, você pode dar ela recheada aí, e depois ela funciona como porta-treco, porta-brinquedo, que a criança pode carregar aí e colocar várias coisinhas dentro. E concluímos mais uma linda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a peça por aí. E para não perder nenhuma novidade aqui do canal, me siga também nas minhas redes sociais, lá eu sempre tenho atualização do que vai vir por aqui. Obrigada pela sua presença e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!